Bora lá, capítulo 15 de Escravo das Sombras. E família, gravei esse vídeo junto com o anterior para dar um tempinho para vocês responderem o que eu perguntei no vídeo passado, fechou? Aí assim dá 2 dias para vocês verem, responderem e eu ver o que eu faço, beleza? Então, bora com a leitura. Sunny se encontrou num espaço entre o sonho e a realidade. Era um vazio negro, sem fim, iluminado por uma infinidade de estrelas. Entre essas estrelas, inúmeras cores de luz prateada foram tecidas em uma rede bonita e inconcebivelmente complexa, formando vários nexos e constelações. Era realmente impressionante. De alguma forma, Sunny entendeu que estava vendo o funcionamento interno do feitiço do pesadelo. Ele também não pode deixar de pensar que se parecia muito com o equivalente celestial de uma rede neural. Se sim, o feitiço estava vivo? Ah, tô ligado, eu acho que é. Faz sentido. Mas não, eu acho que o feitiço vivo, ele é uma entidade, um ser, será? Não sei o que é o feitiço exatamente. Esta era uma pergunta que inúmeras pessoas vinham fazendo há algumas décadas. A melhor resposta que encontraram foi que não havia como saber. O feitiço não estava vivo nem morto, nem consciente, nem sem mente. Nossa, é uma boa frase isso. Era mais uma função do que uma criatura. Você recebeu uma memória. Manto do titereiro? Sim. Sunny se sentiu incrivelmente exaltante. Ele quase estava pronto para dançar de alegria. Aquela memória pertencia ao Rei da Montanha, que era um tirano desperto, o que significava que a própria memória era o de nível desperto. Conseguir isso foi um golpe de sorte incrível. Isso funciona como se fosse um drop de um monstro? Tipo, tem chance de você conseguir ao ficar matando? Porque eu acho que não é certeza de conseguir uma memória, né, matando algo. Até esqueci onde que eu parei agora. Havia 7 níveis para tudo no feitiço. Esses níveis eram em ordem de crescente poder: dormente, desperto, ascendido, transcendido, supremo, sagrado e divino. Com a exclusão das criaturas de pesadelo, que eram classificadas como os dormentes, despertos, caídos, corrompidos, grandes, amaldiçoados e profanas, do ponto de vista do feitiço, Sunny era um humano dormente. Ter uma memória de um nível mais alto do que o do seu próprio núcleo de alma seria de grande ajuda quando ele entrasse no reino dos sonhos. A lacuna de poder entre diferentes níveis simplesmente não podia ser superestimada. Ele queria dar uma olhada no manto do titaneiro. Eu vou falar tiroteio sempre que eu ver essa palavra sem querer, mano. Mas não havia mais tempo. O feitiço havia terminado sua avaliação. Aqui no vazio, sua voz não parecia sutil e familiar, mas, em vez disso, parecia que o próprio universo estava falando. Sunny prendeu a respiração ouvindo. Aspirante, seu julgamento acabou. Um escravo sem nome subiu a Montanha Negra. Tantos heróis quanto monstros caíram por sua mão. Incolume, ele entrou no templo em ruínas de um deus há muito esquecido e derramou seu sangue no altar sagrado. Os deuses estavam mortos e, no entanto, ouviram. Você derrotou uma besta adormecida, a larva do Rei da Montanha. Você derrotou 3 humanos adormecidos, nomes desconhecidos. Você derrotou um humano desperto, Auro dos 9. Você derrotou um tirano desperto, Rei da Montanha. Você recebeu a bênção do Deus das Sombras. Você conseguiu o impossível. Caralho, que avaliações top. Imagina se ele tivesse matado mais larvas ou mais coisa ainda. Avaliação final. Gloriosa. Sua traição realmente não tem limites. Aqui ele tem que ganhar uns pontinhos extra ou perder, né? Por causa da traição dele. Foi top mesmo. Sua última parte não era realmente necessária. Pelo que o Sunny estava preocupado, mas ele ainda estava bastante satisfeito com o elogio do feitiço. Ele sentia que suas chances de evoluir seu aspecto para um desperto, ou até mesmo ascendido, eram bastante altas. Mal sabe ele, né? Mal sabe ele.
Seu poder geral ainda dependia do ranking de seu núcleo de alma, que permaneceria adormecido até mais tarde. Mas o ranking do próprio aspecto faria maravilhas para seu potencial geral. Sonhador Sangas, receba sua bênção. Ele não era mais um aspirante. Sunny sorriu. Ele recebeu o nome aqui então mesmo. Você recebeu um verdadeiro nome. Um nome verdadeiro. Perdido da Luz. Pelo que ele falou, né, eram pouquíssimas pessoas que receberam um nome já no primeiro pesadelo. Sua mandíbula caiu. Um nome verdadeiro? Ele havia recebido um nome verdadeiro. Nunca em seus sonhos mais loucos, Sunny sonhou em se tornar um dos poucos escolhidos a realizar tal façanha. Em seu primeiro pesadelo, ainda por cima. Nem todos os santos poderiam se vangloriar de ter um. Ele era agora um membro da elite, um verdadeiro teme da cultura. Ele ia ficar rico, mas as recompensas não paravam. Seu aspecto está pronto para evoluir. Evoluir aspecto? Que tipo de pergunta é essa? Sunny cruzou os dedos e disse sim. Aspecto adormecido, o escravo do templo está evoluindo. Novo aspecto adquirido. Rank do aspecto divino. Sunny caiu. Nome do aspecto, escravo das sombras. Ele realmente conseguiu um divino mesmo. É, justo, né? Ele mereceu o tanto de coisa que ele fez nesse pesadelo aí, não tá escrito. Divino, é divino. Sunny estava de joelhos, estupefato. O choque foi tão grande que por um segundo ele perdeu todo o controle sobre seus ombros e caiu. Sobre seus membros e caiu. Ele disse, divino, certo? Ele levantou uma mão, trêmula, e esfregou os olhos, certificando-se de que estava acordado, ou melhor, consciente, já que tecnicamente ainda estava dormindo na câmara subterrânea da delegacia. Confuso com... Ele podia ter morrido também, né? Isso é o paraíso para ele. Sunny, com toda a sua determinologia... antes que eu li Sunny aqui, confuso com toda a sua terminologia, Sunny silenciosamente convocou as runas e encontrou as linhas que descreviam seu aspecto. Descrição do aspecto. Você é uma sombra milagrosa, deixada por um deus morto. Como sombra divina, você possui muitos poderes estranhos e maravilhosos. No entanto, sua existência é vazia e solitária. Você lamenta a passagem de seu antigo mestre e anseia por encontrar um novo. Então aí que ele ganha um negócio de... que os outros... quando fala o nome verdadeiro dele, consegue usar ele como escravo, né? Habilidade inata. Vínculo das sombras. Descrição da habilidade. Encontra um mestre digno e deixe que ele saiba seu nome verdadeiro. Quando ele o citar em voz alta, você estará vinculado à sua vontade, incapaz de desobedecer qualquer comando. É inadequado para uma sombra, muito menos uma divindade, andar por aí sem um mestre. Aquilo era muita coisa para digerir. Em primeiro lugar, Sunny sentiu seu coração bater mais rápido. Ele ouviu certo. Todo o sofrimento e horror que havia experimentado no primeiro pesadelo compensou no final. Um aspecto divino. Ele havia recebido um aspecto divino. Qualquer coisa acima de desperto era raro e imensamente valioso. Pessoas com aspectos ascendidos eram raras o suficiente para serem disputadas por várias facções. As próprias facções foram construídas em torno de poderosas singularidades, com aspectos transcendentes ou supremos, e ele nunca tinha ouvido falar de alguém adquirindo um divino. Nunca. Qualquer coisa com o prefixo divino era tão difícil de encontrar que vivia principalmente no reino dos mitos e lendas. Afinal, a raça humana ainda não havia alcançado tão alto. Foi apenas um pouco mais de uma década desde que os humanos conseguiram finalmente conquistar o terceiro pesadelo e receber a capacidade de evoluir seu núcleo para ranking transcendente. Caralho, então o divino não é algo pica, é algo que, como mesmo falou ali, ó, chega a ser tipo mito e lenda isso.
Qualquer coisa que tenha divino no nome. Top. Como transcendente, ou santos, como eram chamados no mundo real, poderosos e espertos governavam o reino dos sonhos, mas nem eles ousavam enfrentar criaturas de pesadelo de classificações superiores. Consequentemente, não havia muitas memórias e ecos de classificação suprema por perto, muito menos sagrados ou divinos. O mesmo acontecia com aspectos, e no entanto Sunny acabará de conseguir um. Ele sorriu, impulsionado pela alegria e arrogância. No entanto, sua jubilação estava um pouco turva, afinal, havia aquela habilidade inata e estranha. Claro, ele não tinha intenção de se tornar escravo mágico de alguém. Sua vontade própria ao inferno com isso. Sem vontade própria ao inferno com isso. Mano, mas sei lá, mano, na descrição parece como se tivesse benefício ele ser o escravo de alguém, né? Mas tipo, ninguém quer ser escravo assim. Mas não era tão ruim assim. Tudo o que ele precisava fazer para evitar esse destino era esconder seu verdadeiro nome. Ninguém, exceto ele, poderia ver seu status. Isso significa que Sunny só precisava manter a boca fechada e ninguém saberia que ele tinha um. Isso significa desistir de todos os benefícios ao quais alguém que recebeu um verdadeiro nome após o primeiro pesadelo tinha direito. Mas tudo isso era insignificante em comparação com um aspecto divino. Ele estava feliz que recebeu um verdadeiro nome e ia ter muita coisa boa, né, esperando por ele. Mas o aspecto divino já pagou isso tudo que ele conseguiria. Já compensou. Não é um problema, pensou Sunny com um sorriso. Se a magia tivesse a capacidade de rir, certamente o faria, depois de ouvir seus pensamentos. No entanto, não o fez. Em vez disso, começou a falar novamente. O primeiro selo está quebrado, despertando poderes adormecidos. Sunny sentiu algo despertando dentro dele. Com um grito assustado, ele agarrou seu peito e olhou para a escuridão, tentando entender o que estava acontecendo. O sentimento não era doloroso ou desagradável, mas era como nada que ele já tinha experimentado. Era como se sua alma estivesse sendo despertada, afundida com uma nova e estranha energia. No entanto, essa energia não vinha de uma fonte externa, em vez disso, estava vindo de dentro, como se sempre estivesse estado lá, adormecida. A energia preencheu cada fibra de seu ser. Sunny sentiu sua emoção se tornando mais clara e nítidas. Então, seu corpo começou a mudar também. Ele sentiu como se uma estrela em miniatura estivesse queimando no centro do seu peito. Ondas de calor irradiavam dela, alcançando lentamente seu estômago e ombros. Depois seus braços e pernas, e finalmente suas mãos e pés. Sob aquele calor, seus ossos, músculos, órgãos e vasos sanguíneos estavam sendo reconstruídos e revitalizados. Sunny sentiu como se estivesse renascendo. Ele estava se tornando mais forte, mais rápido, mais saudável. Era eufórico. A cada segundo, sua transformação se tornava mais profunda. Nova confiança se estabeleceu no coração de Sunny. Ele não era mais um garoto de rua fraco e frágil. Ele não era tão vulnerável contra qualquer um que desejava intimidá-lo como no passado. Com seus poderes despertos e sua vontade temperada pelos horrores do primeiro pesadelo, ele era agora alguém que você não gostaria de enfrentar. Caralho, aumentou tanto assim. Aumentou tudo então no garoto. Depois de algum tempo ter passado, a estrela ardente em seu peito finalmente esfriou. O calor foi substituído por um frio calmante. Esse frio lavou o corpo de Sunny, levando embora todas as dores e desconfortos que havia se acumulado ali ao longo dos anos. E então, subiu, alcançando seu cérebro, e finalmente seus olhos. Sua visão estranhamente duplicou.
Ele ainda podia ver o vazio, povoado por um padrão interminável de estrelas, mas ele também podia ver algo diferente. Um mar escuro e silencioso, iluminado por um sol negro solitário. A partir de seu conhecimento anterior, Sunny sabia que essa era sua chamada Mar de Alma, mas ele também sabia que deveria parecer bastante diferente. Para começar, deveria ser muito mais animado. A estrela pendurada acima, a representação visual do seu núcleo de alma deveria estar queimando com luz brilhante, enchendo o mar de alma com um brilho quente e cegante. No entanto, a alma de Sunny era escura e sem luz. Mas já diz lá atrás, né? Ou não? Eu vi algo sem luz antes no título, não lembro muito bem, mas eu acho que sim. Isso é estranho. Ele deu uma olhada no sol negro, e uma inspeção mais próxima acabou sendo transparente. É que nem outra grande fonte de luz por perto. A estrela parecia tão escura quanto o seu entorno. Além disso, ninguém deveria estar aqui além dele, afinal era sua alma. Mas Sunny tinha uma sensação incômoda de que, em algum lugar, além da periferia de sua visão, formas informes se moviam constantemente na escuridão. Não importava como ele virava a cabeça, ele não conseguia ver claramente. E mesmo assim, a sensação não desaparecia. Sem querer desperdiçar mais tempo com isso agora, Sunny voltou sua atenção para o sol negro e finalmente avistou duas esferas de luz orbitando em torno dele, como se estivessem presas no poço de gravidade do núcleo de alma. Um sorriso sutil apareceu em seu rosto. Essas eram suas memórias, sino de prata e manto do titereiro. Mais tarde, haveria dezenas de esferas como essa aqui, se tivesse sorte. Ele até adquiriria um eco ou dois. Cara, então ele consegue ver agora, né, onde que fica o lugar com os casos memória dele. A voz do feitiço o puxou repentinamente para fora do mar de almas, despertando a habilidade de aspecto. É isso, o momento da verdade, pensou Sunny. Divino ou não, seu futuro imediato ainda dependia da primeira habilidade do aspecto que ele receberia. Se fosse uma habilidade de combate, ele seria mais útil na linha de frente das habilidades sangrentas. Ele seria mais útil na linha de frente das batalhas sangrentas contra as criaturas do pesadelo. Se estivesse ligado à magia, ele provavelmente se tornaria um lutador poderoso, mas frágil à distância. Se fosse algo relacionado com utilidade, ele seria uma parte vital dos bastidores do Reino das Sombras. As habilidades de utilidade também eram extremamente valorizadas no mundo real, onde os espertos realizavam muitas tarefas que o mantinham funcionando. Se tivesse sorte, poderia até se tornar um curandeiro. Curandeiros eram muito raros e, como tal, eram especialistas procurados. Geralmente em todo tipo de jogos ou essas coisas, curandeiro é muito importante, por ser uma habilidade muito forte e difícil, né, de pessoas que tenham isso. Habilidade de aspecto adquirida. Nome da habilidade de aspecto: controle de sombra. Sunny convocou apressadamente as runas. Ele queria ir direto para a descrição de sua nova habilidade, mas então decidiu dar uma olhada em suas informações gerais primeiro. Nome: Sunless. Nome verdadeiro: Perdido da Luz. Rank: Sonhador. Núcleo de sombra adormecido. Fragmento de sombras: 12.000. O que? O que é isso? Onde o rank de seu núcleo de alma deveria estar escrito, apareceu em vez disso um misterioso núcleo de sombra. Sunny olhou para ele, piscando. Ele nunca tinha ouvido falar de alguém tendo um tipo diferente de núcleo antes. Seria ele tão único assim? Mas por que tá 12 já? Ele já consumiu fragmentos de sombra ou... Não sei como funciona isso na verdade. Então vamos esperar para ver. Esse enigmático núcleo de sombra certamente explicaria por que seu mar de alma parecia tão estranho e também
ele moveu os olhos para baixo, notando o contador de fragmentos de sombra. Normalmente deveria haver um indicador do número de fragmentos de alma consumidos. No entanto, ele não estava em lugar nenhum. E eu tenho na verdade um caminho de progressão completamente diferente de todos os despertos? A ideia era tão excitante quanto assustadora. Não ter que lutar por recursos com mais ninguém era incrível. Incrivelmente vantajoso. A maior parte da sociedade humana, no reino dos sonhos, eram construídos em torno da aquisição de fragmentos de alma. Se ele não precisasse coletá-las para evoluir, não só seria capaz de se tornar mais poderoso com uma velocidade incrível, como também seria completamente autossuficiente. Por outro lado, ele não tinha ideia de como adquirir esses fragmentos de sombra. No entanto, ele já tinha conseguido 12 deles, de alguma forma. Então, seja o que for que ele tenha que fazer, ele já foi ele já o fez no primeiro pesadelo. É o que? Era só matar os outros? Será matar monstro que ele consegue isso? Não faz sentido, eu acho, faz? Porque aí é basicamente a mesma coisa que os outros despertos têm que fazer, né? Que é pra matar monstro. Vou ter que explorar isso cuidadosamente. Satisfeito com essa decisão, Sunny continuou a estudar as runas. Memória, sino de prata, manto do titereiro. Ecos nenhum, atributos, destinado, marca da divindade, filho das sombras. Aspecto, escravo das sombras. Rank do aspecto, divino. Habilidade do aspecto, controle de sombra. Descrição da habilidade de aspecto. Sua sombra é mais independente do que a maioria. É um ajudante inestimável. Cara, a habilidade dele é estranha, né? Essa descrição aí. Não dá pra ter muita ideia. Só que ela se mexe sozinha, ou ela consegue batalhar, talvez. O que quer dizer? Sunny prendeu a respiração e começou a ler a descrição novamente. Mas nesse momento, um novo conjunto de runas apareceu logo abaixo. Ao mesmo tempo, a voz do feitiço ressoou no vazio negro. Todo poder tem um preço. Você recebeu um defeito. Seu defeito é... Sunny leu as runas e seus olhos se arregalaram de horror. Oh não, não, não. E nós sabemos o que é já, né? Isso não vou falar também. Porque não sei se tem alguém lendo pela primeira vez. Provavelmente não. Mas vai ficar pro próximo capítulo então. Eu espero que vocês comentem isso. Se vocês querem que eu continue ou não. Eu traga o react no lugar ou faça outra coisa. Vocês que mandam. Então é isso, família. Esse capítulo foi top. Eu quero ler quando ele sai daí logo, desse lugar que ele tá, e acorde no mundo real. Eu quero ver como vai ser a reação dele lá com as pessoas, sem ele poder mentir. Ele fechou os olhos, depois os abriu novamente, esperando que as runas desaparecessem. Por favor, sumam, por favor. Mas as runas ainda estavam lá, brilhando ligeiramente, como se zombassem dele. Defeito: consciência limpa. Então esse é o nome. Eu sabia que ele não podia mentir, né? Mas eu não sabia o nome. Descrição do defeito: você não pode mentir. Sunny olhou para aquelas 4 palavras simples, sentindo como se houvesse um abismo sem fundo se abrindo logo abaixo dos seus pés. O feitiço, que normalmente era frívolo com suas descrições, decidiu ser direto e objetivo dessa vez. Eram apenas 4 palavras. Elas não deixavam espaços para manobras. Então às vezes ele não é tão direto assim, né? Então você pode tentar interpretar de outra forma e fazer outras coisas, geralmente. Não posso mentir. Eu não posso mentir? Eu? Como que é? Como é que eu vou viver se eu não posso mentir? A própria sobrevivência de Sunny era baseada em suas habilidades de enganar e ludibriar outras pessoas. Até mesmo o feitiço o parabenizava por sua traição. Sem a capacidade de mentir, ele não seria capaz de realizar nada. Sem mencionar, seu coração de repente sentiu como se fosse parar. Se ele não pudesse dizer a verdade, se ele só pudesse dizer a verdade, como ele iria esconder seu verdadeiro nome? Não seria qualquer um capaz de transformá-lo em um escravo obediente simplesmente fazendo algumas perguntas inocentes? Merda.
Sunny estava, Sunny estava prestes a gritar e xingar, mas naquele momento o feitiço falou novamente. Desperte, perdido da luz. O vazio negro girou e desapareceu. Ah, é daqui pra frente que eu quero ver de verdade. Ele vai acordar perto das pessoas e não podendo mentir. Vai acontecer algumas coisas, né? Sunny abriu os olhos. O teto blindado da sala de segurança da delegacia pendia sobre ele. Ninguém chamaria sua estética de bonita, mas para ele era a visão mais majestosa. Só agora ele percebeu o quanto sentiu falta do mundo real. Era seguro e familiar, não havia monstros ou escravagistas. Bem, pelo menos oficialmente. Não havia medo constante de morte torturante. Era casa. Além disso, Sunny sentiu-se incrível. O frio que havia penetrado profundamente em seus ossos durante o pesadelo havia desaparecido, levando consigo todas as dores que seu corpo ferido havia suportado dia após dia. Seus pés e pulsos não doíam mais. Suas costas haviam esquecido a mordida de chicote. E até podia respirar sem sentir as bordas afiadas de suas costelas quebradas cortando cada vez mais fundo em seus pulmões. Cara, ele tava muito ferrado, né, no pesadelo, mano. Que bênção. O desaparecimento repentino da dor, juntamente com a nova vitalidade que permeava seu corpo, quase fez Sunny chorar. Eu realmente sobrevivi. Ele lentamente olhou para baixo e depois congelou, sem fôlego. Sentado em uma cadeira de plástico barata, colocada ao lado de sua cama médica, reforçada estava a mulher mais bonita que ele já havia visto. Que mulher é essa, será? Ela tinha cabelos negros, como corvo e olhos azul claros. Sua pele impecável era suave, flexível e branca como a neve. Na verdade, esta era a primeira vez de Sunny encontrando alguém tão pálido quanto ele próprio. No entanto, enquanto a palidez de Sunny parecia estranho e pouco saudável, a bela estranha era simplesmente deslumbrante. É a diferença, né, mano? Ele todo acabado lá, parecendo um sei lá o que, ela toda bonita. A mulher parecia estar na casa dos 20 anos. Ele estava vestido um uniforme azul escuro, com ombreiras prateadas e botas de couro preto. A jaqueta de seu uniforme estava casualmente desabotoada, revelando uma regata preta por baixo. Atualmente, ela estava esticando os braços acima da cabeça, claramente entediada e sonolenta. O gesto fez com que o tecido fino se ajustasse, acentuando provocativamente seus seios fartos. Ih, mano, o Sunny vai dar uma olhadinha, né, mano? E pior que ele não pode mentir. Hipnotizado, Sunny quase perdeu o fato de que havia um distintivo no ombro da mulher. À esquerda havia 3 estrelas nela. 3 estrelas, hein? Ele pensou distraído. 3 estrelas significa um acendido. Sim, espere, um acendido? Mas antes que Sunny pudesse digerir completamente o significado dessa palavra, ele percebeu que a mulher também estava olhando para ele. O que você está olhando? Ela disse, sem uma gota de humor em sua voz. Sunny piscou algumas vezes, envergonhado, e rapidamente inventou uma desculpa. Então abriu a boca e respondeu, seios. Cara, então é assim que funciona, mano. Ele pensa, vai falar uma coisa, mas não consegue, porque seria mentira, né? Ele tem que falar a verdade. Calma aí, família, que eu tô um pouco escuro, mano. Eu vou acender alguma coisa aqui pra clarear mais. Voltei. Acho que não tá tão escuro a parte de baixo do meu rosto mais. Então, bora lá. Um segundo depois, seu olho se abriu em horror absoluto, porque ele não planejava dizer essas palavras. Sua boca se moveu por conta própria. Uma onda de terror subitamente inundou sua mente. A mulher sorriu lentamente, com um brilho perigoso nos olhos. Então, sem nenhum aviso, ela moveu a mão e deu um tapa em Sunny. Justo, né, mano? Justo. Todo o corpo de Sunny foi jogado para trás. Se não fossem as restrições que o mantinham no lugar, ele provavelmente teria voado da cama. Por um momento, ele até viu estrelas. Ah, porra, o tapa doeu então.
mas ainda poderia ser considerado leve. A mulher era um ascendido. Ela poderia ter arrancado a cabeça dele com um movimento de dedo, porque ele teve que ofender alguém tão poderoso de todas as pessoas. Não foi uma ofensa, né? Ele só falou a verdade ali, mano. Ela perguntou. Enquanto isso, a mulher limpou a garganta, cruzou os braços. Você está acordado agora? Sunny segurou sua bochecha dormente e concordou cuidadosamente. Bom, deixe-me dar um conselho. Não diga qualquer coisa que venha à sua mente, especialmente para as meninas. Não é como se você nunca tivesse visto uma menina antes, certo? Diga... Obrigado, com certeza não vou, pensou Sunny. Mas em vez disso, sua boca se moveu por conta própria e disse: Eu vi muitas, mas nenhuma tão bonito como você. Caralho, o cara tem o charme dele, né, mano? Sabe conversar com as mulheres, mano. Então ele recuou com o rosto vermelho como uma lagosta. A mulher o encarou por alguns segundos e então explodiu em risos. Vejo que você ainda não conheceu muitos despertos. Pelos padrões dos despertos, eu sou abaixo da média. Ela é feia ainda pros despertos? Sunny olhou para ela com dúvida. A mulher balançou a cabeça. À medida... Deixa eu ver se eu tô na câmera ainda, tô. À medida que o seu núcleo de alma se desenvolve, o corpo se livra de todas as imperfeições. Então é difícil encontrar um desperto não atraente, especialmente entre os mais fortes. Viva o suficiente e você mesmo pode se tornar um garoto flor. Caralho, é uma boa desculpa pra só ter o bonitão na obra, né, mano? Aí, ó. Pode encher de personagem bonita que arrumou uma desculpa boa. Então ela o examinou cuidadosamente e acrescentou: Bem, talvez, em qualquer caso, já que você está acordado, bem-vindo de volta à Terra dos Vivos. Parabéns por sobreviver ao seu primeiro pesadelo, adormecido Sunless. Como assim, mano? Ela falou, talvez, ela tá chamando o cara de feio, é isso mesmo? Não entendi, mano, coitado. Adormecido? Não, isso eu já li. É só tá repetindo daqui. Assim as pessoas o chamariam agora. Pelo menos nos poucos dias antes do solstício de inverno. Depois disso, ele retornaria ou não do Reino dos Sonhos, como desperto. Era estranho ter um título colocado antes do seu nome. No passado, Sunny raramente era chamado pelo nome. As pessoas geralmente o chamavam de coisas como garoto, malandro, pirralho ou ei você. Esse é muito usado, esse eu uso bastante também. Mas agora, ele até tinha um título, Adormecido Sunless. Na verdade, o termo correto era sonhador, mas os humanos tinham o seu próprio conjunto de palavras para aqueles infectados pelo feitiço do pesadelo. Portadores que acabaram de terminar o seu primeiro pesadelo eram chamados de adormecidos por causa de como interagiam com o feitiço. Basicamente, uma vez que seu espírito entra no feitiço, seu corpo cairia em sono profundo. Este sono continuaria por dias, semanas ou até meses. O tempo que levaria para ele escapar do reino dos sonhos... calma. O tempo que levaria para ele escapar do reino dos sonhos, tá? Daí o termo adormecido. Depois que ele escapasse e se tornasse o desperto, ele viveria normalmente durante o dia e retornaria aos sonhos sempre que adormecesse. Nossa, isso é horrível. Ele fica acordado como se fosse 24 horas, então ele nunca realmente dorme. Ele fica no mundo normal de dia e quando ele dorme ele ia pra esse mundo do reino dos sonhos. Isso é horrível, não? Os despertos eram chamados da mesma forma pelo feitiço e pelos humanos. Essas palavras também era às vezes usada como termo geral para todos os portadores. Então, se ele decidisse entrar em um segundo pesadelo e conseguisse sobreviver, ele se tornaria um ascendido. As pessoas o chamavam de mestre. Os mestres poderiam entrar e sair do reino dos sonhos como quisessem. Alguns até escolheriam nunca mais voltar lá. Além disso, eles viajavam entre os mundos fisicamente, não apenas em espírito. Tá, então tem que ganhar do segundo pesadelo ainda para ser um ascendido. Então ela já ganhou do segundo. Então ela é bem forte mesmo, né?
Ela pode escolher quando entrar e sair do Reino dos Sonhos, que é muito bom. Mas até lá, quem derrotou só o primeiro tem que entrar toda noite que dormir. Eu acho que é isso, né? Pelo que eu entendi. Então, acima dos mestres, havia os santos. Aqueles que haviam conquistado o terceiro pesadelo e ganharam o direito de se chamar transcendentes. Eles eram tão poderosos quanto os semideuses, e ainda mais raro. Não apenas podiam viajar entre o mundo real e o reino dos sonhos, mas também podiam levar outros com eles. Pô, isso é da hora, não? Mas também para derrotar o terceiro pesadelo é tenso, né? Mas voltando aos mestres. A bela mulher levantou-se e aproximou-se da cama médica reforçada. Com movimentos habilidosos, ela começou a desfazer o dispositivo que prendia Sunny no lugar. Eu sou a Acendida Jet. Ah! Ela é a Jet, então, aquela que eu trouxe uma música que eu gostei bastante, inclusive. Faz sentido, então já consigo imaginar como é ele olhando pra ela, mais ou menos, tá ligado? Você pode chamar de Mestre Jet. Nos últimos 3 dias, eu estava em torno de vigília, devido ao seu pesadelo. Certo, antes de eu dormir, o policial me disse que um desperto chegaria em algumas horas para monitorar minha condição, para matar a criatura do pesadelo se eu morrer e deixá-lo passar. Sunny não queria abrir a boca, aterrorizado com todas as verdades que poderiam sair, mas havia coisas que ele simplesmente precisava saber. O cara tá em choque de falar algo e acabar falando merda. Mestre Jet, eu tenho uma pergunta. Diga. Por que um mestre seria colocado em turno de vigília? Não está abaixo do seu nível? Jet lhe deu um olhar sombrio. Você é mais esperto do que parece. Recentemente, houve muitos portões se abrindo nesse setor. A maioria dos despertos locais está ferida, ocupada com a limpeza ou morta. É sempre assim perto do solstício de inverno. Ela abriu o dispositivo final e deu um passo para trás. Além disso, não há muitos despertos que, como eu, trabalham diretamente para o governo. E de longe, a carreira menos lucrativa ou gloriosa que alguém de nós pode escolher. Você abandonaria riqueza e fama para trabalhar em horas abismais e arriscar sua vida? Motivado apenas pelo altruísmo e senso de dever? Todo mundo sabe a resposta, né? Você nem queria dizer algo lisonjeiro. Em vez disso, ele olhou diretamente nos olhos da Mestra Jet e sorriu de lado. Claro que não, eu não sou idiota. Maldição, maldição, a esse defeito, maldição. Ela o encarou com uma expressão sem humor. Sunny pensou que ia levar outro tapa, mas em vez disso, Jet sorriu. Veja só, eu estava certo. Você realmente é inteligente. Cara, mano, ele tem que aprender a burlar um pouco isso, né, mano? Porque é tenso falar só a verdade assim. Bora lá direto pro próximo capítulo, sem descanso. Sunny estava desfrutando de um banho quente. Depois da breve conversa que tiveram com a Mestra Jet, ela o mandará se lavar, dizendo que ela o mandou se lavar, dizendo que ele tirava a pesadelo. E tem cheiro o pesadelo? O sono artificial do feitiço diminuiria o metabolismo do corpo. E o aparelho médico a qual ele estivera preso deveria cuidar do resto. Mas ele ainda dormirá por 3 dias inteiros. Caralho. Mesmo que fosse apenas psicológico, o cheiro de derramamento de sangue e desespero ainda pairava sobre ele. Ah, estou no paraíso, pensou Sunny, desejando temporariamente esquecer o iminente desastre do defeito. Ele estava sozinho no chuveiro da delegacia de polícia, relaxando sob as correntes de água quente. Depois de algum tempo, Sunny desligou relutantemente a torneira e caminhou até o suporte de toalhas. Coincidentemente, viu-se refletido no espelho. As mudanças em sua forma física eram sutis, mais perceptíveis. Sua pele pálida parecia um pouco mais saudável, seus músculos um pouco mais
pronunciados. Ele parecia esguio e magro, em vez de emaciado e fraco, como antes. Ele não. Tá, justo. Ele não parece magrão, ele só parece fraco, né? Tem uma boa diferença sobre isso. Havia um leve brilho em seu cabelo escuro e um brilho em seus olhos. No entanto, ele ainda era bastante diminuto. Não exatamente uma imagem de beleza masculina, mas para dizer o mínimo. Ele não era bonito, mas não tava tão ruim, né? No entanto, ele ainda era bastante diminuto. Diminuto? O que é isso? Não exatamente uma imagem de beleza masculina, para dizer o mínimo. Garoto flor, hein? Sunny pensou, cheio de amargura. Então ele congelou subitamente, notando algo estranho. Enquanto se olhava no espelho, o reflexo de sua sombra parecia se mover. Era como se a sombra abaixasse a cabeça e colocasse a mão no rosto, desapontada. Que isso, mano? A sombra é humilde? Sunny rapidamente se virou, encarando sua sombra com um olhar nervoso. No entanto, tudo parecia normal. A sombra estava fazendo exatamente o que deveria fazer, repetindo todos os seus movimentos. Eu te vi se mover, disse ele, sentindo-se um pouco estranho. Você acabou de se mover sozinho, certo? Sunny olhou para a sombra, que obedientemente olhou de volta. Você se moveu ou não? A sombra balançou entusiasmadamente a cabeça. O que diabos? O que você quer dizer com não? Calma, ela balançou que não. Eu sei que ela balançou que sim, né? Porque não faz sentido balançar que não. Você acabou de mexer a cabeça. Você acha que eu sou um idiota? Ele falou, não, mano, não, não me movi, não. A sombra parecia pensar um momento, e então deu de ombros. Sunny ficou de boca aberta. Sua sombra é mais independente do que a maioria. É um ajudante inestimável, murmurou finalmente. É a descrição, né, da habilidade. Certo, e assim que o feitiço descreveu sua habilidade de aspecto. Mas o que exatamente sua sombra poderia fazer? Ele decidiu experimentar um pouco. Ei, você, me diga o que pode fazer. A sombra ficou em silêncio e imóvel. Certo, ela não tem cordas vocais. Ela não pode falar então, justo. Como se isso fizesse algum sentido. Então não é justo não. Sombras não deveriam ter músculos também, mas ainda assim sabiam como se mover. Mostre-me. Nenhuma reação. Parecia que a sombra estava contente fingindo ser uma massa escura e inerte. Sunny suspirou. Estou fazendo isso errado? Independente ou não, a sombra ainda era uma parte dele. Era uma manifestação de suas habilidades de aspecto. Então, em vez de perguntar à sombra, ele realmente deveria ter se perguntado a si mesmo. Não vai falar, né? Justo, né? Ele não tem que perguntar pra sombra. A sombra faz parte dele. Então ele pergunta a si mesmo. Sunny fechou os olhos e digeriu sua percepção para dentro, explorando a si mesmo pela primeira vez desde que retornou ao mundo real. Ele sentiu a batida de seu coração, a elevação constante do seu peito, o leve frio da sala de banho. Ouviu as gotas de água caindo no chão do azulejo. Sentiu o movimento do ar filtrado contra sua pele. E ali, à beira da sua consciência, algo novo. Um sentimento completamente novo. Sunny concentrou-se nele e de repente, um mundo completamente diferente se abriu para ele. Era difícil de descrever com palavras. Assim como seria difícil de explicar como é a sensação de ouvir ou tocar. Era como se ele pudesse se comunicar com formas vastas que o cercavam e receber uma compreensão tanto de sua própria forma quanto do espaço ao redor. Guiado pelos diferentes graus de pressão que exerciam em sua mente e uns aos outros, essa compreensão veio naturalmente e instantaneamente, como um instinto. Essas formas eram sombras, e entre elas uma, não a maior, mas a mais profunda. Não parecia uma entidade externa, era como uma parte de sua alma. Assim que Sunny captou a sensação, ele pode sentir a sombra, assim como sentir seus membros. A única diferença era
que seus membros eram feitos de carne e as das sombras eram feitas de ausência de luz. Sunny abriu os olhos e olhou para a sombra, então, com um pensamento, ele ordenou que ela levantasse um braço. A sombra levantou um braço. Ele já aprendeu a como controlar a sombra dele, isso é bom. Ele ordenou que ela se sentasse, ficasse de pé, virasse, chutasse. Depois ele ordenou que ela mudasse de forma, transformando-se em um círculo, em uma linha, em um monstro. E finalmente voltou a E finalmente voltou à sua própria silhueta. A sombra era fluida e mutável, como água. A única constante era seu tamanho. Ela pode ficar de todas as formas e tudo, só que não pode aumentar de tamanho. Será que pode diminuir? Eu acho. Não faço ideia. Não sei o que pensar sobre como funciona uma sombra. O que acha disso? A sombra fez bico. Então, relutantemente levantou os polegares. Mas como você é útil? Não sei também. Ele ordenou que a sombra atingisse o suporte de toalhas. Ela obedeceu e deu um poderoso chute. É claro que, como era apenas uma sombra, sua perna passou pelas toalhas sem causar dano algum. Nem mesmo fazendo-as balançar um pouco. Então a sombra não consegue intervir diretamente as coisas. Tipo, não pode bater ou defender ataques, tá? É bom pra espionagem, então, né? Manda seguir alguém. Ou, sei lá. Não sei. Ele ordenou... Isso eu já li. Isso é tudo o que você pode fazer? Na sua mente, a imagem de tentáculos de sombras rasgando o poderoso tirano em pequenos pedaços, se despedaçou impiedosamente. Parecia que ele não estaria competindo com o Deus das Sombras tão cedo. As sombras do Deus conseguiam matar os outros, né? Que pena. A sombra olhou para ele com desdém. Então deu de ombros e parou de se mover completamente. Claramente ofendida. É isso, mano. O cara falou mal da sombra dele, mano. Ela vai levar pro coração que ela não tem. Sunny suspirou e pegou uma toalha do suporte. Tudo bem, eu vou explorar mais tarde. Alguns minutos depois, ele estava vestindo um macacão de treino limpo fornecido pela polícia e se dirigindo para a cafeteria. A Mestre Jet estava esperando por ele em uma das mesas, com duas bandejas cheias de comida sintética fumegantes à sua frente. Sirva-se. Sunny olhou de relance para o mingau barato, que não era muito diferente daquilo que ele costumava consumir nos arredores, e suspirou. De alguma forma, ele esperava que sua primeira refeição, depois de se tornar um adormecido, fosse mais luxuosa. Eu pensei que ele ia comer carne, mano, que ele falou no começo, mas não, é só mingau. Ainda assim, era comida. Ele sentou-se e começou a devorar o mingau vorazmente. Estava muito, muito faminto. No processo, seus pensamentos começaram a devagar. Sunny deu uma olhada em Jet e se perguntou. O feitiço disse para ele encontrar um mestre. E no próximo momento ouviu uma mulher se chamando de mestre bem na sua frente. Ele tentou imaginar ser um escravo obediente para alguém como ela. Aí não, amigo, vamos com calma. Foi só coincidência isso daí, mano. Não tenta nada, não. Pensamentos estranhos começaram a aparecer em sua mente. Que tipo de pensamento esse cara tá pensando aí? Sabe de uma coisa, Sunny? Ele pensou com ironia sombria. Conhecendo sua sorte, esse seria o momento perfeito para ela perguntar: em que você está pensando? Ela perguntou isso mesmo ou... Ela perguntou, mano. Vamos ver como ele vai fugir disso. Sunny engasgou com o mingau, sentiu sua boca começando a se abrir e colocou toda a sua vontade de ficar em silêncio. Um segundo se passou sem que ele dissesse nada, então uma pressão estranha apareceu em sua mente e logo se transformou em uma dor lancinante. Ele a suportou por mais alguns segundos antes de desistir. Estava pensando que seria o momento perfeito para você me perguntar sobre o que eu estava pensando, disse ele finalmente. Então, cara, ele burlou.
Ele não disse exatamente o que ele pensou em tudo, ele só disse o final, né, do que ele tava pensando. Ah, justo, o cara mandou bem agora. Jet olhou estranhamente. Tudo bem, você está quase terminando sua comida? Dani, cara, eu tô rindo ainda, mano, da situação. Dani assentiu. Então, vou começar conforme o protocolo. Sou obrigada a informá-lo de algumas coisas. É principalmente uma formalidade. Em primeiro lugar, em relação ao seu pesadelo. Ela olhou para ele e suspirou. Você tem direito a receber aconselhamento psicológico gratuito. Não importa qual experiência traumática você tenha enfrentado. Não há vergonha em pedir ajuda. Sua mente é tão importante quanto seu corpo. É apenas certo mantê-la saudável. Você está interessado? Sunny balançou a cabeça. Jet deu de ombros e continuou. Cara, quando fala que só balançou as cabeças, eu nunca sei se balançou assim ou assim. Claro que vendo depois eu vi que é não, mas devia deixar mais claro. Mas eu acho que até agora, toda vez que balançar a cabeça era falando não, né? Como quiser. Você também pode falar comigo. Foi muito difícil? Como ele poderia responder? Foi simultaneamente muito pior do que eu esperava e exatamente tão ruim quanto eu esperava. Ela se sentiu satisfeita com aquela explicação. Foi uma boa explicação, né? Essa é uma boa atitude. Não vou perguntar mais nada. Nós, ratos da periferia, somos muito mais resistentes do que as pessoas pensam. Sunny olhou para ela surpresa. Mestra Jet, você cresceu nas periferias? Ela sorriu. O quê? Você não percebeu por causa das minhas maneiras requentadas e aparência pálida? Ele piscou algumas vezes surpreso. Eu realmente não percebi. Depois de pensar um pouco, acrescentou. Há muitas pessoas como nós, entre os despertos. O sorriso de Jet desapareceu. É porque eles não receberam treinamento, não receberam nada, né? Então a maioria foi de F. Não, na verdade, eles podem ser contados nos dedos de uma mão. Cara, não chega nem chega a 5 pessoas no máximo. É isso. Como esperado, as chances estavam realmente contra pessoas como eles. Isso tornava as 3 estrelas na insígnia de Jet ainda mais excepcionais. Um dia serei um mestre também. Se ela pode fazer isso, por que eu não posso? Então, o que acontece agora? O que mais você é obrigado a me contar? Sunny não tinha ideia do que deveria fazer depois de sair da delegacia. O solstício de inverno estava apenas a algumas semanas de distância. Jet reconstou-se e respondeu. Basicamente é isso. Alguns obstáculos adicionais a serem superados, principalmente relacionados à sua família. Mas, bem, eu li seu arquivo, então sei que não se aplica. A única coisa que resta é decidir como você se preparar para sua primeira jornada no reino dos sonhos. Ele não tem família, né? Então pulou toda essa parte. Ela olhou para seu comunicador e fez uma careta. Eu tenho que ficar. Sua sorte é excepcionalmente ruim. Não há muito tempo. Em primeiro lugar, você é livre para fazer o que quiser. Ninguém está te forçando a tomar uma decisão específica. Ou seja, você pode escolher se preparar por conta própria ou não se preparar de jeito nenhum. Festeje até que a luz se apague. Sunny não era muito experiente em festas. No entanto, eu aconselharia contra isso. Como um adormecido, você também tem o direito a se inscrever na Academia Desperta. Você receberá comida, alojamento e uma ampla escolha de aulas preparatórias. Nessa altura do ano, você não será capaz de aprender muito, mas é melhor do que nada, com certeza. E vocês também falaram que esse arco foi muito, muito pequeno, né? Então dá pra ver que ele tem muito pouco tempo já nessa escola mesmo, antes que dê merda. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e acrescentou. Mais importante ainda, você conhecerá a maioria das pessoas que entrarão no reino dos sonhos com você. Alguns deles podem se tornar seus companheiros para a vida. E alguns podem acabar tentando acabar com essa vida quando estiver dentro do encosto. Sunny adicionou.
lendo entre as linhas do que a mestre Jet havia dito. Tem que tomar cuidado, é bom conhecer, porque alguns vão ser amigos e inimigos, de qualquer jeito é bom conhecer as pessoas, né? Então, o que você diz? Quer que eu te leve para a academia? Sunny pensou sobre isso. Estranhamente, sua falha estava em silêncio, não o forçando a responder, de uma forma ou de outra. É porque ainda não decidi? Então ele não tá sendo obrigado a responder porque ele não pensou, tipo, eu quero ir ou não quero ir. Ele não sabe, então não tem como forçar ele a responder, né? Eu acho que é isso. Finalmente, ele olhou para baixo, para sua bandeja vazia e tomou uma decisão. Comida e alojamento gratuito, você diz? Sim, eu quero ir para a academia. E aí que tu chega naquele arco de academia que tem em toda a obra. Vocês falaram que é curto, mas até que é daorinha às vezes, né? Ou pode deixar a obra muito boa, ou estragar uma obra, esse arco da academia. Mas eu acho que não estragou aqui, claro. Então espero que seja muito boa. Então é isso, família. Se vocês gostaram, se inscreve, dá like e até a próxima. Falou!